Você já percebeu que muitas vezes, quando nós, pessoas negras, falamos sobre racismo, a conversa deixa de ser sobre a violência que a gente sofreu e passa a ser sobre o desconforto de quem ouviu? Foi exatamente isso que me chamou muita atenção quando eu estava lendo o livro Memórias de Plantação, da Grada Quilomba. Em um dos capítulos, a autora ela apresenta um relato de uma moça negra que conta como as pessoas costumavam tocar no seu cabelo sem permissão e de como isso incomodava. Né? E o que torna esse relato ainda mais marcante é que quando ela tentava expressar, né, o quanto aquilo era desconfortável para ela, a sua mãe branca costumava responder que as pessoas só estavam curiosas. E à primeira vista, isso pode parecer uma resposta inofensiva, mas é justamente aí que a Grada Quilomba chama a nossa atenção para algo muito importante. O sofrimento da filha, ele não é reconhecido, a experiência dela é minimizada. Aquilo que ela sente deixa de ser validado. E é a partir dessa situação que a autora introduz a discussão sobre o que ela chama de não escutar. Né? Esse não escutar não significa que as pessoas não estão ouvindo as palavras, significa não reconhecer a experiência das pessoas negras como legítima. Significa recusar o contato com uma realidade que pode ser desconfortável, porque ela exige reconhecer a existência do racismo e os privilégios produzidos por essa estrutura. Então, a partir desse relato, a Quilomba mostra que o racismo ele não se manifesta apenas por meio de agressões explícitas. Ele também aparece quando experiências são constantemente invalidadas, questionadas ou tratadas como exagero. E é nesse contexto que surge um conceito muito interessante da psicanálise, a regressão. A personagem, ela relata que sempre que insistia em falar sobre o racismo que vivia, sua mãe frequentemente começava a chorar. E no final era ela em que precisava consolar a própria mãe. Percebe a inversão do que acontece aqui? A pessoa que sofreu a violência deixa de ocupar o centro da conversa. Quem passa a necessitar de acolhimento é justamente a pessoa que foi confrontada com a existência daquela violência. Então, para explicar esse movimento, a Grada Quilomba ela fala da regressão, né? Na psicanálise, a regressão ela acontece quando, diante de algo difícil de elaborar emocionalmente, a pessoa ela retorna a formas mais infantis de funcionamento psíquico. Em vez de sustentar o desconforto, refletir sobre ele ou assumir responsabilidade diante do que ouviu, podem surgir respostas como ofensa, irritação, vitimização ou choro. E aqui existe um ponto importante, que o problema não é chorar. O problema é quando essa reação acaba interrompendo a conversa e deslocando a atenção da violência denunciada para o sofrimento de quem foi confrontado com ela. Então, nesse processo, a pessoa negra ela deixa de ser escutada e passa a exercer um trabalho emocional de acolher quem não conseguiu lidar com aquilo que ouviu. E eu, como psicóloga, o que mais me atravessa nessa passagem é perceber que o racismo ele não produz apenas o sofrimento, ele também produz uma distribuição desigual do trabalho emocional. Muitas pessoas negras, elas não apenas vivenciam a violência, mas acabam sendo colocadas no lugar de administrar o desconforto daqueles que se recusam a reconhecer essa violência. E talvez seja justamente por isso que tantas pessoas negras saem dessas conversas com a sensação de que, mais uma vez, precisaram se explicar, justificar e até acolher alguém para que a sua própria dor pudesse ser minimamente escutada. Se você gosta de reflexões como essa, que nos ajudam a compreender, né, um pouco dessas dinâmicas que atravessam a subjetividade, me acompanhe por aqui. Até o próximo vídeo.